Gente, bom dia. Então vamos lá. Primeira videoaula, né? Que eu tô tendo aqui com vocês. Então, antes de começar a falar um pouco sobre o conteúdo que a gente tá no momento que a gente só tá recapitulando tudo que a gente viu pra poder, né, seguir, dar continuidade nos conteúdos. Então vamos lá. Eu vou passar pra vocês, né, junto com esse vídeo, umas orientações de como que vão seguir as próximas aulas de ciência enquanto a gente estiver nesse processo de isolamento, tá? Como é que vai ser? A gente vai ter um roteiro de aula que eu vou passar semanalmente, às vezes um pouco mais, com mais texto, às vezes um pouco mais sucinto, tá? Esse primeiro eu tô passando com bastante texto porque eu vejo que é uma coisa meio complicada, né? Não é que é complicada, mas é uma... que a gente tá recapitulando o primeiro capítulo, que a gente falou sobre o que é a evolução humana. Então, essa parte eu quis trazer essa parte mais textual. A partir do momento que a gente for adentrando no restante do conteúdo, eu vou trazer mais, assim, tópicos, vou trazer esse roteiro de aula mais por meio de tópicos objetivos, tá? Então, basicamente vai ser isso, vai ter videoaulas, né? Às vezes 3, às vezes 2 por semana, e aí sempre com atividades e um roteiro para vocês poderem também seguir, porque daí tudo que eu tô falando no vídeo, mesmo que seja só em tópico, vai estar lá nesse roteiro de aula, tá? Então, vamos manter aí os cuidados, né, que todo mundo já sabe, durante a quarentena, né? Isolamento, higiene. Importante, teve uma mudança de e-mail, tá? A coordenação tinha mandado uma listagem com os e-mails dos professores, então eu fiz um novo e-mail para poder receber as atividades, as tarefas, as pesquisas de vocês, tá bom? Aí também pensar nisso, sempre conforme a grade horária. A gente teria aulas amanhã, mas amanhã é feriado, então aí ficam essas atividades para a semana que vem, para quarta que vem, quinta que vem, né? E não menos importante, não esqueçam de entregar as questões do documentário que eu passei para vocês na semana passada. A gente ainda não tinha feito um primeiro contato, né, uma comunicação aqui ainda, mas já tinha feito esse pedido para vocês assistirem o documentário, Seremos História, e a ideia era para ver com os pais de vocês, né, com os familiares, porque traz conteúdos muito bacanas, assim, e acho que todo mundo, né, para todo mundo é importante, né, tá por dentro do que está acontecendo nessa questão climática, global, tudo isso. Então vamos lá, recapitulando. O que a gente viu lá no primeiro capítulo? O primeiro capítulo é conhecendo o ser humano. Então, o ser humano e o reino animal. Então, lembrando, né, na questão da classificação lá, né? Reino, filo, classe, ordem, família, gênero, espécie. Reino, nós. Animal. Filo, né? Digamos assim. Reino, filo, classe, mamíferos. Certo? Lembram disso? Classe, ordem, primatas, família, hominídeos, gênero, homo, espécie, homo sapiens. Então vamos só tentar relembrar. Então, nessa classificação dos mamíferos, quais são as características principais, né? Glândulas mamárias, presença de pelos, pelo menos em algum momento, algum período, né? Etapa da vida, fecundação e desenvolvimento, geralmente no interior do útero da fêmea. Aí você pensa assim, os marsupiais, por exemplo, também são mamíferos, gambá, canguru, o próprio o ornitorrinco ainda tem deposita ovos, né? Mas assim, de modo geral, o desenvolvimento se dá fora, né? Ele se desenvolve no útero da fêmea, mas uma parte para completar esse desenvolvimento desses animais se dá por meio daquela bolsa do marsúpio, né? Mas de modo geral, essas são as características principais, tá? Claro, dando um enfoque sempre a glândulas mamárias. Os primatas. Então, vamos lembrar então dessa ordem. Então, as garras se transformaram em unhas. A gente tem uma mobilidade dos membros, né, anteriores, né? No caso, a gente já são membros superiores porque a gente já é bípede, né? Mas vamos relembrar disso. Então, a gente já tem maior mobilidade. Os olhos estão posicionados à frente, né? A gente já tem um rosto, né? Os olhos estão posicionados à frente. Então, tem, que mais? Pequenas ninhadas, geralmente um filhote, 2, né, por gestação. Claro que a gente tem, né, pessoas que têm trigêmeos, quadrigêmeos. No livro lá dos recordes, uma mulher, uma africana, teve 9 filhos. Mas, assim, no geral, é o quê? As gestações são com pequenos indivíduos, né? Geralmente 1, 2 por gestação. O encéfalo mais desenvolvido, né? Então tem um crânio, um encéfalo, comparado aos outros animais, em questão de percentual, né? Em relação ao corpo, mobilidade dos dedos. E o nosso, né, o polegar, já na ordem dos primatas, o polegar já é opositor, né, ao restante dos dedos. Então, facilitando o quê? A manipulação de objetos. Lembrando também que, proporcionalmente, o homem tem o polegar maior do que os outros primatas, tá?
tá? Então você pensa um gorila, um chimpanzé, é aquela mão comprida e o polegar mais aqui embaixo. A gente já tem o polegar, né? Questão de proporção, ele já é maior, né? Mais similar ao tamanho do restante dos dedos. Então, homem, postura ereta, aí chegamos no a família dos hominídeos, e vamos pensar agora no homem, tá? Então o homem é o que? Dentro dos primatas, principalmente da família dos hominídeos, ele é o único que tem essa postura ereta, o andar bípede, que a gente consegue sustentar isso por longas distâncias. Então isso é uma evolução característica do gênero Homo. Chimpanzé, gorila, orangotango, bonobos, eles conseguem ficar se sustentar em pé eretos? Consegue, mas eles não conseguem vencer, caminhar grandes distâncias assim, tá? Porque para isso, o que houve? Essa adaptação, né, que possibilita a gente ter as mãos mais livres ainda do que os outros hominídeos, mas essa adaptação ela exigiu o quê? Ao longo, né, lembrem disso, escala evolutiva, desenvolvimento e modificação da estrutura óssea. Então a gente teve que ter uma pelvis, né, uma bacia mais robusta, um fêmur que consegue sustentar esse tronco e uma coluna, né, uma espinha que consiga também sustentar essa massa. Claro que isso é, né, benefício, a gente consegue, além de manipular o objeto, a gente consegue carregar o objeto, a gente consegue caminhar e carregar, né, só que isso também tem os prós e contras. Então, como todas essas estruturas, bacia, pelvis, né, espinha e os ossos da perna tem que sustentar uma maior massa, que é todo esse tronco, membros superiores e cabeça, o homem tende a ter, né, essas regiões elas estão mais suscetíveis a problemas, né, por exemplo, problema no joelho, problema na bacia, desvio, né, de quadril, coisas assim. Você não vai ver um macaco tendo isso, né, mais ou menos isso. Então, quando a gente iniciou esse capítulo falando sobre os homens, eu trouxe alguns textos para vocês, está tudo descrito nesse roteiro de aula, né, falando dessa ligação, desse ancestral em comum, porque sempre fica assim, tá, mas os homens vieram dos macacos? Então eu coloquei aquela listagem, eram 6 questões, né, todo mundo leu os textos, aí na segunda aula a gente debateu sobre isso. Então, assim, fazendo o quê? Essa ligação, essa linhagem genética evolutiva que vincula a gente aos primatas, mas mais especificamente à família dos hominídeos, que são os grandes símios, que são os orangotangos, chimpanzés, gorilas, bonobos e a gente. Estamos tudo junto nessa família, tá? Então, geralmente, a gente chama todos os primatas de macacos. E, na verdade, os macacos são quem? São quem tem rabo. Então, a gente, os macacos, né? São tanto a gente quanto desses grandes hominídeos, quanto os macacos, todos somos primatas, mas a gente chama todos os primatas a gente chama de macaco. E não, macaco é quem tem rabo. Então, uma característica dos hominídeos, da gente, né, os grandes símios, é que a gente não tem rabo e mais algumas características, tá? Um desenvolvimento maior encefálico, tudo isso. Então, quando a gente vai vendo assim, na questão de linhagem evolutiva, a gente falou sobre quem? O Australopithecus. Tem vários tipos. Dentro das atividades que eu mandei para vocês, tem um artigo que fala de muitos tipos de Australopithecus. Vários eu também não conhecia, tá? Mas os que estão mais vinculados diretamente à origem do gênero Homo são 3, que é o Afarensis, que está na apostila de vocês, aí tem o Africanus e o Garhi, acho que é esse o nome, que estão bem diretamente ligados à origem do gênero Homo, tá? Né, que seria o Homo habilis e o erectus. Então, isso também está no roteiro, né, para vocês relembrarem. Então, lembrando só que o Australopithecus é o que? É o homem macaco. Então, tem muitas espécies, mas tem 3 que estão mais vinculadas a gente, né? Então, lembrar que eles também já têm um andar bípede, já andam, né, já conseguem vencer longas distâncias caminhadas andando sobre 2 pernas. O cérebro é bem menor do que o gênero Homo, ainda está mais próximo de um chimpanzé, e o tamanho deles também, né, eles são um pouco menores. O Homo habilis e o erectus. Por que o Homo habilis? Habilis de quê? De habilidade. E o erectus já se desenvolveu mais. Os fósseis são encontrados mais recentes. Está vinculado mais o quê? Manipulação de ferramenta, fogo, caça, né?